só filme fantástico para você. Confira agora 10 filmes, as críticas e o bastidor de cada um deles. Olha, gente, em 10º lugar tá um filme que é o 007 da mulher. A Gal Gadot faz uma espécie de James Bond mulher com a mesma qualidade de cenas de ação no filme Agente Stone. Okay, Stone, time to start talking. In the middle of something. Ela é uma super agente que é responsável por solucionar crimes e conspirações imensas. O filme vale a pena especificamente pelas ações, pelas explosões, pelas perseguições de carro, tudo aquilo que você já viu na franquia do 007. É um divertimento de fôlego com explosões e perseguições de carro em desfiladeiros de tirar o fôlego. Casamento em Família é aquela comédia leve, deliciosa, que traz um elenco, especialmente para quem gostava desses atores que no seu ápice nos anos 80 e 90, olha quem tá no elenco. Really doing this? She's throwing it to Michelle. Michelle catches the flowers. You get married next. Your life's all set. I grew up wondering if I would be able to stand in front of someone and promise her the rest of my life. A gente tem Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon, Emma Roberts e William Macy. Nessa história que conta do filho de dois casais que decidem eles mesmos se casar, só que os pais de cada um têm relações do passado que são muito engraçadas. São amantes, são rivais. O mais gostoso dessa comédia o texto é muito leve, mas as atuações, olha esse elenco, gente, é um elenco espetacular. Que delícia ver a reunião de grandes astros de Hollywood numa comédia que tem um texto afinadíssimo que você vai adorar. Minha próxima dica é um filme Entre Mulheres, que deu o Oscar de melhor roteiro adaptado para Sarah Polley, e que tem o Brad Pitt e a Frances McDormand. Brad Pitt como produtor e a Frances McDormand no elenco principal. Olha, eu confesso que eu achei um tanto exagerado essa repercussão do filme, mas eu entendo, e ela tá aqui. O que me incomoda um pouco nesse filme é o excesso de diálogo, muitas vezes panfletário, não tem um ritmo dos melhores. Mas por que tá aqui na lista? Primeiro porque ela é baseada numa história real, de uma comunidade na Bolívia cujas mulheres passaram por isso, as mulheres eram aprisionadas pelos homens, viviam impossível de ver a vida fora. E então ela tá na lista porque ela conta um pouquinho desse misto de fúria e esperança de mulheres que nunca saíram da própria comunidade, mas se rebelam contra os homens. Só que acontece que elas também têm filhos pequenos, homens. E o que elas vão fazer com essa nova geração? Elas vão reproduzir, elas vão deixar para esses homens cuidarem, ou elas vão levar para o mundo afora para criar uma nova geração masculina com outros valores? Olha, essa minha próxima indicação, Rotting in the Sun, é picante, da comunidade LGBTQIA+, mas é muito forte, ganhou vários prêmios. Ahora, si me permites, acabo de llegar de Cicatela. Yo creo que igual te hace falta. Que é do diretor Sebastian Silva, que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente quando eu o trouxe aqui para o Brasil para uma palestra. Então é uma boa dica. Ela é a história de um personagem gay que está perdido e acaba indo viver uma aventura numa praia de nudismo famosa do México, e ele encontra ali as coisas mais picantes e libertárias possíveis, mas na verdade a história central é de um crime que acontece. Aparentemente esse crime atrapalha um pouquinho a temática central, mas não. Você vai ver que esse paralelismo é importante na trama, a mensagem por trás é muito legal. Mas, de novo, é um filme para um público acima de 18 anos. Olha, a Alice Cooper Hines está fabulosa nesse filme chamado 1976. Es un Cristo muerto de hambre. No tengo quien más pedirle ayuda. ¿Qué quiere la gente?
10 años de cárcel. Ele é um filme que conta um pouquinho dos bastidores da ditadura do Augusto Pinochet no Chile, e a Alice faz uma senhora que ajuda esquerdistas a fugir da ditadura do Pinochet, e além de um padre. A história tem bastante fôlego e como pano de fundo a ditadura, mas o pano de frente é os valores, o companheirismo, a garra e a resistência contra uma força maior que destrói a vida de muitas famílias. Passagens é um filme também forte da comunidade LGBTQIA+, mas que vale para o mundo inteiro. You know what I was doing last night? No, but whatever it was, you sound very excited. Que é a história de um homem gay que se apaixona por uma mulher e vive num caos, um completo caos psicológico, envolvendo uma filha também. E aí esse processo de aceitação, esse processo de amores livres, esse processo de não monogamia. O interessante do filme é que o diretor do Passagens, ele ficou revoltadíssimo. O filme ganhou vários prêmios no mundo, ele ficou revoltadíssimo porque o filme ganhou uma classificação indicativa de 17 anos e ele acusou de censura contra temáticas gays, a razão pela qual esses filmes ficam só na comunidade quando eles podem dialogar com o mundo inteiro. Passagens é um filme bom, forte, é um filme que te vai fazer pensar muito sobre as regras sociais. Lembra do filme Ela, premiado, com Joaquin Phoenix? O Homem Ideal lembra um pouquinho, se você gostou. 85 mal 982 durch 731. 4.818,65116. Die testen mich, scannen mein Gehirn. Multiple choice, ohne Ende. Esse filme conta a história de um homem que no futuro que é levado de uma cidadezinha do meio oeste americano que é obrigado a ir para uma missão, numa missão fora do planeta para construir uma estação orbital. E essa empresa gigantesca coloca uma espécie de clone dele para viver com a esposa tanto sexualmente quanto afetivamente. É um clone teoricamente perfeito. Mas e se a mulher gosta mais da cópia do que do original? Então isso que é o interessante desse filme. Além das atuações do casal, que são maravilhosas, e a fotografia que vai te envolver bastante. Olha, Animais Noturnos é um exemplo de como a Amy Adams se reinventou no cinema, nesse thriller que vai te segurar. I feel like your life has turned into something you never intended. I'm worried about you. Were you sleeping? You scared me the last time we talked. É a história de uma rica dona de uma galeria de arte que é assombrada pelo romance de seu ex-marido. É um thriller violento em que ela interpreta como uma história simbólica de vingança. Esse filme venceu o Globo de Ouro, foi indicado ao Oscar. Animais Noturnos a brincadeira ali é você ficar na dúvida do que é real, do que é imaginação, e aquela troca, né, que você no momento pensa que certo personagem é vilão ou mocinho, e o roteiro vai habilmente trocando essas posições. Bom entretenimento para você. Olha, o penúltimo filme da minha lista é um filme de fôlego chamado Holy Spider. É uma produção dinamarquesa e iraniana. E que os bastidores é tão interessante quanto a própria história. Primeiro, porque é inspirado numa história real de um serial killer iraniano que mata prostitutas, que chegou a assassinar 16 prostitutas em Teherã por questões morais e questões religiosas, porque são mulheres que não valem nem ter a vida própria. Só que uma jornalista decide investigar, uma jornalista iraniana decide investigar e enfrentar os ayatolás, o machismo, etc. Ela é uma produção que tentou ser filmada, por conta do diretor ser iraniano, tentou ser filmada dentro do país, mas não conseguiu, e eles filmaram na Turquia, em parte também por causa da pandemia da Covid. O mais interessante é que depois o filme ganhou vários prêmios, inclusive em Cannes. A produção recebeu diversas ameaças, chegou a receber 200 ameaças de morte. O governo iraniano chamou o filme de uma blasfêmia pornográfica por destruir a imagem do país e do governo. Holy Spider tem um ritmo perfeito, é uma obra que vai te deixar inquietado, onde não há liberdade de ir e vir das mulheres, onde as mulheres não podem ser o que querem.
e um filme de fôlego que vai te fazer questionar, e um filme corajoso dessa equipe. E no Olimpo da minha lista hoje é um filme que deveria ter tido um barulho muito maior, porque é maravilhoso. Se você não viu ainda, corra atrás e assista I Wanna Dance With Somebody. Ladies and gentlemen, please welcome Whitney Houston! A common criticism of you and your music is that you're a sellout. Well, I gotta be what someone wants me to be anyway. Ela é uma cinebiografia da maior voz que os Estados Unidos já teve, uma das maiores vozes femininas do mundo, que é a Whitney Houston. A Naomi Ackie está estupenda como a Whitney Houston. 95% das músicas é a voz da Whitney Houston, mas ela atua muito bem. É interessante ver o produtor falando que isso aconteceu na vida real, de que ela não tinha músicas black enough, que ela era muito white, que ela era muito branca, e que na verdade ela não fez concessão, ela queria cantar aquilo que emocionasse, músicas que emocionassem as pessoas. O filme é maravilhoso, o filme tem, fala um pouquinho da relação da Whitney Houston com Kevin Costner, com a Oprah Winfrey e com outras personalidades, quando ela fez o filme O Guarda-Costas. Olha, esse filme tá no meu coração, eu me emocionei bastante com essa obra, você vai gostar bastante e tá no Olimpo por uma razão muito importante e eu espero que você divida essa emoção comigo. Gostou? Então logo mais tem uma lista de ouro para você aqui. Tchau, tchau!